Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos agora classificar as cadeias carbônicas. A gente viu que o carbono ele tem a capacidade de formar cadeias. Então, como é que essas cadeias podem ser classificadas? A primeira classificação que a gente pode ter é quanto ao fechamento da cadeia. Ou seja, eu posso ter uma cadeia aberta, que também pode ser chamada de acíclica, que também pode ser chamada de alifática, ou seja, esses três nomes são sinônimos. Qualquer um dos três pode aparecer no exercício. Então, a cadeia aberta é aquela que tem extremidades. Esses exemplos aqui, ó, ela é toda abertinha, eu tenho extremidades. Ela é toda abertinha, eu tenho extremidades. Agora, o contrário da cadeia aberta vai ser a cadeia fechada, que também é chamada de cadeia cíclica. Então, agora a gente vai ter as formas geométricas. Então, aqui, ó, um carbono ligado ao outro na forma de ciclo. Um carbono ligado ao outro na forma de ciclo. E um carbono ligado ao outro na forma de ciclo. Além da cadeia aberta e da cadeia fechada, a gente também tem a junção das duas, que é a cadeia mista. A cadeia mista é quando a gente tem uma mistura de cadeia aberta com cadeia fechada na mesma molécula. Então aqui, ó, esse daqui eu tenho a cadeia fechada, né? A parte fechada e a parte aberta. Eu tenho a parte fechada e a parte aberta. Então essas duas cadeias são classificadas como cadeia mista. A outra classificação que a gente tem é quanto à disposição dos átomos de carbono. Então, a gente vai ter a cadeia normal, que também pode ser chamada de reta ou linear. Só que reta ou linear quase não aparece nos exercícios, aparece mais só cadeia normal. A cadeia dita normal, quando ela apresenta apenas carbono primário e secundário. Então, esse carbono está ligado apenas a esse átomo de carbono primário. Esse está ligado a dois átomos de carbono secundário. Esse é a mesma coisa, secundário. Esse é a mesma coisa, secundário. Esse secundário e esse primário. Então, essa cadeia só apresenta carbono primário e secundário, é classificada como cadeia normal. E também cadeia aberta, tá? Esse carbono aqui, ele vai estar ligado a dois carbonos, secundário. Então, cada átomo de carbono está ligado apenas a dois átomos de carbono aqui, então eu só tenho carbonos secundários. Essa cadeia também é classificada como cadeia normal. E cadeia fechada, a mesma coisa aqui, ó. A gente só tem átomos de carbono secundário, então é uma cadeia normal e uma cadeia fechada. A gente pode classificar como cadeia normal ou cadeia ramificada. Agora, a cadeia ramificada é quando a gente tem carbono terciário ou quaternário. Basta ter um carbono terciário ou um carbono quaternário para a cadeia ser classificada como ramificada e não mais como normal. Normal só pode ter carbono primário, secundário. A cadeia ramificada tem que ter obrigatoriamente terciário ou quaternário. Então, por exemplo, essa cadeia a gente viu que é uma cadeia aberta, né? E esse carbono aqui tá ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o carbono quaternário já é o suficiente para classificar ele como cadeia ramificada. Então, é uma cadeia aberta e ramificada. Mas a gente tem outro carbono aqui, que é um carbono terciário. Ó, ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, carbono terciário também é uma cadeia ramificada. Então, é uma cadeia aberta e ramificada. Essa daqui já vai ser uma cadeia fechada. E esse átomo de carbono, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Carbono quaternário. Então, é uma cadeia ramificada. Essa daqui é uma cadeia fechada e esse átomo de carbono está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, é uma cadeia, é um carbono quaternário. Então, a classificação dessa cadeia é ramificada. Agora, o outro tipo de ligação, que é quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. A gente tem a cadeia saturada. Cadeia saturada é quando a gente só tem ligação simples entre os átomos de carbono.
Daí é que vem aquela nomenclatura de gordura saturada. Gordura saturada, ele é derivada da gordura animal, que a gordura animal ele só vai ter ligação simples entre os átomos de carbono. Então, eu só vou ter ligação simples entre os átomos de carbono. Ó. Carbono, carbono simples, carbono, carbono simples. É entre átomos de carbono. Aqui eu tenho carbono e oxigênio. Eu tenho uma ligação dupla, mas não está entre carbonos. Então, por isso que ela pode ser classificada como cadeia saturada. Então, essa cadeia aqui, ela é aberta. Como eu tenho um carbono terciário aqui, ela vai ser ramificada e é uma cadeia saturada, porque só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Aqui, ó, também só tem ligações simples entre os átomos de carbono, então é classificada também como saturada. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia fechada. Aqui apresenta um carbono terciário, então uma cadeia ramificada e é uma cadeia saturada. Além da cadeia saturada, o oposto vai ser a cadeia insaturada. Daí vem a gordura insaturada, que eu vou ter ligação dupla ou ligação tripla entre os átomos de carbono. Ou seja, eu tenho que ter ligação pi entre os átomos de carbono, como a gente viu na aula anterior, tá? Então, quando a gente fala de gordura insaturada, é a gordura vegetal. Gordura insaturada é que eu tenho a ligação dupla entre os átomos de carbono, tá? E quando a gente fala assim, por exemplo, gordura insaturada, possui ômega 3, possui ômega 6. Ômega 3 quer dizer que a ligação dupla está entre o carbono 3 e o carbono 4 da cadeia. Ômega 6 quer dizer que a ligação dupla está entre o carbono 6 e o carbono 7 da cadeia, tá? Então, daí que vem esses nomes. Então, a cadeia insaturada, eu tenho que ter ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Aqui eu tenho ligação dupla entre os átomos de carbono, insaturada, e ligações duplas entre os átomos de carbono, insaturada. Bom, então vamos à última classificação, que vai ser quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia carbônica. Ela pode ser caracterizada como cadeia heterogênea. Heterogênea quando eu tenho heteroátomo. O que é o heteroátomo? É o átomo diferente de carbono, nesse caso aqui o oxigênio, entre carbonos. Átomo diferente de carbono, nesse caso aqui o nitrogênio, entre carbonos. E a cadeia homogênea, quando eu não tenho heteroátomo. Então, esse exemplo aqui. Eu tenho átomos diferentes de carbono? Tenho, mas ele não está entre carbono. Aqui o oxigênio está ligado apenas a um carbono. E aqui o oxigênio está ligado entre o carbono e o hidrogênio. Não é heteroátomo. Para ser heteroátomo tem que estar entre carbonos. Aqui é a mesma coisa, o nitrogênio está ligado ao carbono e ao hidrogênio, também não é heteroátomo. Então, essas duas cadeias aqui são classificadas como cadeias homogêneas. Agora, dentro da cadeia fechada, ela ainda pode ser classificada como cadeia aromática. A aromática é quando a gente tem dupla sim, dupla não, dupla sim, então, ou seja, duplas alternadas. Quando você tiver duplas alternadas, ela é classificada como cadeia aromática. Essa classificação só serve para cadeia fechada, tá? Então, a gente tem a cadeia aromática e o oposto da cadeia aromática vai ser a cadeia alicíclica ou não aromática, ou seja, eu não vou ter as duplas alternadas. Então, por exemplo, essa daqui eu tenho dupla sim, não, não. Então, eu já tenho duas não, então não pode ser aromática. Ela é classificada como cadeia fechada e alicíclica. Essa daqui, dupla sim, não, 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 não. Então, também é uma cadeia alicíclica. E essa daqui não tem dupla nenhuma, então ela não pode ser classificada como aromática, porque a aromática tem que ter as duplas alternadas. Agora, como é que eu posso representar meu anel aromático?
O meu anel aromático ele pode ter 3 diferentes representações que podem vir no exercício, tá? Essa daqui, essa primeira aqui, que está representando é a fórmula estrutural plana, né? Que mostra os carbonos e o hidrogênio ligado aos carbonos com as ligações duplas alternadas, ou então na fórmula em bastão, onde ele não representa nem carbono, nem o hidrogênio ligado ao carbono, ele mostra apenas a forma geométrica dele, né? Mas eu tenho as duplas alternadas, ó, sim, não, sim, não, sim, não. Essas duplas aqui, elas ficam pulando, é tipo fazendo ciranda, cirandinha, né? Ficam girando aqui dentro. Isso a gente chama de efeito de ressonância. Então, como elas ficam girando aqui dentro do ciclo, a gente também pode representar desta forma aqui. Então, essas são as 3 possíveis representações do anel aromático, tá? Então, aqui a gente chega ao fim dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para mim na aula presencial, tá? Que eu vou estar à disposição de tirar as dúvidas de vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite.